Foi chamado Padre Milo e referido à comunidade. É uma alegria a gente retornar para um lugar por onde eu passei, que eu guardo com muito carinho no meu coração,
aquele ano que eu estive aqui, trabalhando nessa palavra. Por isso, de vez em quando, eu estou aqui na rua, passeando, aproveitando um pouco essa cidade, uma cidade maravilhosa, uma cidade abençoada por Deus. E como compromisso, né, de cada um de nós, o dever de cuidar bem desse pedacinho do reino de Deus, que é esta cidade, essa paróquia e esta comunidade. Como compromisso de oradora, acho que é um compromisso muito forte, né? Eu não tenho tanto para isso. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né, de coração para todos nós. E recordando esse tempo que nós ainda estamos vivendo, que é o tempo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. E no dia de ontem, também celebramos um momento muito importante dentro dessa história, a ascensão de Jesus. Após a sua ressurreição, sabemos que os discípulos, as comunidades, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, se dispersaram, sem saber o que fazer, porque morreu o nosso mestre, o nosso guia, e ainda roubaram o seu corpo. O que vamos fazer? Muitos voltando para suas atividades, suas comunidades, as suas casas. E Jesus, então, diante dessa situação, ele começa a se mostrar às pessoas, dizendo: estou aqui, não morri, estou aqui vivo, ressuscitado, presente no meio de vós. E começa a se mostrar aos seus discípulos, às comunidades e às pessoas. E nessa sua volta, retorno, podemos dizer assim, ele começa, acima de tudo, a lembrar aos seus discípulos a missão que eles teriam, compromisso que eles teriam que levar em frente. Onde o Evangelho dizia, né? Jesus lembrando aos seus que estavam lá com ele na Galileia naquele momento, dizendo: olha, meus irmãos, agora vocês têm que ir, vão e tornem todas as pessoas meus discípulos e discípulas, e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão que Jesus deixou ali para aquele grupo de pessoas, mas com um compromisso de tornar todas as pessoas seus discípulos e assumirem o seu batismo. Então, portanto, todos nós somos discípulas e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Compromisso este assumido pelo nosso batismo. Então vejam a missão que cada um de nós tem. Não é só a missão do padre, de uma outra liderança, do nosso catequista, do bispo ou do papa. É uma missão de todos nós, discípulos de Jesus. E com o compromisso de levar essa boa nova a todas as pessoas. É a nossa missão. De anunciar a ressurreição e a presença de Jesus no meio de nós. Compromisso de cada um de nós. Quando nós falamos de batismo, viver o batismo, assumir o batismo, é sermos discípulos. E como discípulos, sermos exemplo na vida de comunidade. Como batizados, procurarmos ser pessoas boas na história que nós estamos construindo, que foi o grande ensinamento de Jesus. Se nós lemos os evangelhos, nós vamos observar isso, que o grande mandamento de Jesus é o amor, e isso ele exemplificou então através de seus atos, atitudes, gestos que ele foi construindo com as pessoas, o encontro com as pessoas, acolher as pessoas, o doente, o órfão, a viúva, o pescador, os pastores. Então ele foi acolhendo todo esse povo e trazendo para junto de si, caminhando com as comunidades, ajudando e servindo. Então é esse compromisso que Jesus ele procurou dizer aos seus discípulos: ide e tornem todos meus discípulos e batizai as pessoas em meu nome, para que possam, diante da história que estarão construindo, viver este bem no seu dia a dia. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Eu costumo sempre dizer que a palavra, a boa nova, o Evangelho de Jesus é simples para a gente entender e compreender. Nós que muitas vezes dificultamos essa palavra,
ou não queremos entender. Mas o que Jesus pede? Vivam bem, sejam pessoas boas, cuidem da sua vida, cuidem da vida daqueles que estão ao teu lado, da tua família. Cuide da vida do teu vizinho, do teu amigo, procure viver este bem, porque esse é o grande desejo de Deus. A Jesus lembra, e o grande desejo de Deus, qual é? É que todos sejam um, que todos vivam o amor. É isso que Deus ele deseja para todos nós. Então, meus irmãos, o fato de nós estarmos aqui hoje rezando, celebrando, ou por sermos batizados, não significa que já estamos salvos. Mas a salvação, então, ela acontece lá fora, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa maneira de viver com as pessoas. Aí sim, nós vamos mostrar se somos ou não verdadeiros cristãos, conforme a maneira de como nós estamos vivendo. Aí nós podemos perceber: se eu sou uma boa pessoa, se eu vivo bem os meus compromissos, eu estou sendo um bom cristão, estou vivendo bem o meu batismo. Agora, se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa mesquinha, se eu sou uma pessoa injusta, se eu sou uma pessoa desonesta, não estou sendo um bom cristão. Posso até vir na igreja rezar, bater no peito, né, como alguns diziam, mas Jesus, eu vou na igreja. E Jesus disse: olha, a salvação não é só para aqueles que vão lá na igreja e dizem Senhor, Senhor, que estarão salvos. Não é isso, é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que vive o bem com a sua comunidade, com a sua família. Então a nossa missão e o nosso compromisso: discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diante dessa caminhada podemos dizer que foram surgindo os nossos santos. Lembra que hoje São Francisco, o grande santo da nossa igreja, que por amor a Jesus, ele se despiu não só da sua roupa, mas da sua nobreza, e foi servir a uma comunidade, os leprosos que viviam uma bandeira. Foi assistir esse povo, como um grande exemplo de vida para nós, e movido pelo quê? Pela sua fé. A fé em Deus, esse projeto de Deus de vida, ele foi assistir aos doentes. E ali ele foi formando comunidade, né? Como uma grande pessoa, foi ajudando também outros a se aproximarem de Deus, movidos pela fé e pelo trabalho de Francisco, formando comunidades. E com certeza, Santo Antônio naquela época, que também conheceu a Francisco, movido pelo seu trabalho, ele entrou numa congregação. E depois, mais tarde, passou para a congregação de Francisco. Sua vida foi curta, de Santo Antônio, bem conhecidos. Foi enviado em missão, lá ficou um tempo porque adoeceu, voltou para o convento. Mas ali, sua oração, os seus escritos, né, levando essa mensagem para toda uma comunidade, para todo um povo, e deixado para nós hoje. E a história nos diz que esse tempo curto de vida, pela sua fé, devoção, dedicação à igreja, sua oração para o povo, aconteceram muitos milagres em torno de Santo Antônio. Não só como santo casamenteiro, né?